Olá, queridos amigos. Bem, eu agora no momento estou fazendo esse bloco, que é um log cabin em curva, ok? Então, como eu tenho que fazer, vamos botar assim como exemplo, cento e algo de blocos, né? Porque ele não é um bloco grande, ele é um bloco de 8 polegadas e meia, que a finalização costurado fica de 8, né? Então eu preciso de em grandes quantidades, né? Eu fiz o desenho dele aqui, né? Porque a cliente me pediu o bloco não tão grande nem tão pequeno, né? E fiz o desenho dele aqui, dei uma estudada com os cortes e tudo isso. E eu falei assim não, eu pensei assim, né? Eu não quero fazer ele assim com tantos cortes, né? Porque às vezes quando a gente arruma todos os paninhos que a gente cortou, né, e coloca lá na sequência, e se a gente não segue a sequência e não era para esse lado, era para o outro lado, né? E geralmente, como a gente sabe que o low-carb, a gente tem que construir ele como fosse uma trança francesa, a gente faz confusão na hora de armá-lo, né? Que até eu mesmo faço, hein? Então, eu tive dando uma estudada, né? E esse que vocês estão vendo aqui, que é o mesmo desse, né? Só que esse está feito, vamos dizer assim, em scrap, né? Que ele está colorido, né? E esse sim está feito em sólidos, né? Trabalhei com eles somente com duas cores, né? Então eu venho aqui passar para vocês o tutorial desse bloco para que vocês façam ele sem nenhuma dor de cabeça, ok? Sem nenhuma dor de cabeça, e vocês vão tirar de letra. Eu aqui, no caso, como eu tenho que fazer cento e algo, eu tô fazendo 40 por dia. Bem, para mim eu tá falando assim 40 por dia, porque realmente a técnica está super, super fácil e rende o nosso trabalho, né? E também sabemos que esse bloco, ele tem infinidades de movimento, né? Tanto o movimento que eu digo, se eu quero fazer bola, eu faço bola. Se eu quero fazer cruz, eu faço cruz, né? E se caso eu quero o movimento em S, eu tenho que inverter as cores. No caso, aqui teria que ser o claro e desse lado teria que ser o escuro, né? Então, podemos criar infinidades de movimentos, né? E também se a gente coloca lá, ó, na pesquisa no computador e põe o nome do bloco, vai sair infinidades de criações que são feitas com esse bloco, ok? Então, olha só, então deixamos aqui a conversa de lado e agora eu vou passar para vocês como eu faço esse bloco, ok? Bem, aqui agora dando início ao nosso locab, né, e os cortes, né, vamos iniciar com esse quadro, que é de 1/3/4, tá? Eu já tenho aqui. E essas tiras, que vem sendo o nosso fundo, né, dizendo assim, essas tiras são de 1/3/8. Essas tiras do contraste são de 2 1/8, ok? Então vamos aqui, ó, colocar aqui ao lado o nosso bloco e vamos dar início, né? Como eu falei para vocês, né, o nosso bloco, a finalização é de 8,5 polegadas. Se vocês têm uma régua de 8,5 polegada, ok, excelente. Se eu tenho uma de 9,5, também está ótima. De 10,5 ou 11,5, que seja a partir de 8,5 polegada, vocês vão poder trabalhar tranquilo, ok? Não é preciso que vocês comprem uma régua na medida de 8,5 polegadas, sim? Então, olha só. Como já temos aqui o nosso quadrinho que vem sendo
esse quadrinho, né, que é de 1/3, eu vou pegar a minha faixa do contraste, que são as faixas de 2 e 1/8, e vou cortar, ó, vou cortar um retângulo de 1/3. Ok? E vou costurando esse com esse, ok? Vou costurar e volto com vocês. Eu já costurei o meu quadrinho com o meu retângulo. Vou deitar a minha costura. Sim, lembrando que nessas costuras não é necessário que a gente abra. Sim? Deitamos aqui a nossa costura. Vou colocar ele aqui e vou pegar a minha tira de 2 e 1/8, sim, e vou colocá-lo aqui, sim, e vou costurar. A margem da minha costura vai ser desse lado. Então, como eu vou fazer por sequência, né? Vou fazer bastante. Então, eu vou costurando e dando um espaço de 1/8 ou 1/4. E vou dando um espaço, vou costurando, dando espaço, costurando, dando espaço. Mas vocês têm que prestar atenção para o lado que vocês estão costurando. A costura é desse lado, ok? Porque se a gente coloca a costura do outro lado, o log cabin vai dar um outro movimento, ok? Eu vou costurar aqui e volto com vocês. Então aqui eu já costurei a minha pecinha na minha tira de 2 e 1/8. Agora o que eu vou fazer? Eu não vou abrir a minha costura e não vou deitar a minha costura, ok? Vocês vão pegar uma linha da régua de vocês, vai colocar sobre essa margem que foi costurada. Eu estou colocando sobre a margem e também aqui, ó, rente aonde terminou o tecido, né? E vou, ó, coloco aqui rente e corto sobre a margem da linha da régua, ok? Eu giro e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou procurar a margem da minha régua e vou cortar. Aqui vai existir medidas que sim, vai ficar em quartos e vai existir medidas que vai ficar em avos, né? Então, por isso que eu não estou falando uma medida exata para vocês. Mas o bloco fica exato, ok? E depois, no final, a gente confere as medidas. Então, eu já coloquei sobre a margem aqui e a margem aqui, eu vou cortar. Ok. Vocês não deitam a costura assim, que eu digo assim, antes de cortar, né? Porque o que acontece? Se a gente coloca sobre a margem aqui do bloco aqui, como a gente não sabe se a gente deitou bem a costura, quando a gente corta, geralmente fica assim, ó. Sim? Então vocês cortam dessa maneira que eu estou passando aqui para vocês, para que a costura fique certinha e o corte também exato, né? Então eu aqui, ó, viro e vou deitar. Né? E aqui eu já tenho o meu início. Então agora, como sabemos que o log cabin ele é construído como se fosse uma trança francesa, né? Assim, 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 assim. Então colocamos o nosso quadrinho de 1/3, colocamos essa peça e essa peça. Então aqui, ó, agora vamos pegar a nossa tira de 1/3 e vamos costurar ela
assim. Sim? Só que se a gente for para a máquina dessa forma, né? O lado sim é esse, hein? Se a gente for dessa forma, assim, na máquina, ele não vai entrar lá na máquina, né? Porque ele vai ficar ao contrário. Então eu tenho que começar, ó, daqui. Vou começar a costurar daqui e boto outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Fazendo em sequências, né? Então, olha só, eu vou costurar o meu desse lado e volto com vocês. Então, eu aqui, ó, eu já fiz a minha costura. Pego novamente a minha régua, coloco sobre a margem, né, do meu tecido e da costura, né? Coloco rente aqui e corto. Né? Então, deixa eu tirar esse excesso aqui. Giro. Né? Como eu estou fazendo por isso que eu fiz esse corte, tá? E coloco sobre a margem do tecido e corto. Deito. Então, minha próxima costura vem sendo essa, para fazer o encaixe da minha trança francesa, dizendo assim, né? Então, olha só, eu venho aqui, eu tomo novamente a minha faixinha de 1/3/8. Então, olha só, se eu vou para a máquina nesse sentido, né, eu não vou conseguir costurar 1/4 de polegada, ok? Então, ó, vocês vão começar a costurar do escuro, dizendo assim, né, porque o meu é escuro, do escuro pro claro, nessa sequência, ó. E aí vou, ó, tum, 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 porque se eu coloco da outra forma, não vai me encaixar a 1/4 de polegada na minha máquina, ok? Então eu vou começar a costurar daqui e vou sair, ok? E com a minha sequência dos blocos que eu preciso para o meu projeto, né? Eu vou costurar e volto. Eu aqui, ó, eu já costurei, né? Então aqui, nessa sequência, que vem sendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta sequência, vocês não é preciso vocês se preocuparem em cortarem rente, tá? Sempre na quarta sequência de costura, que vem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, não é preciso vocês se preocuparem em cortar esse tecido aqui rente, ok? Rente à margem do que a gente está trabalhando. Eu coloco aqui ao lado, deito a minha costura. Se o tecido está bem engomadinho, não é preciso levar ao ferro, ok? Então, olha só, eu deitei a minha costura e agora vamos começar a fazer o corte nele, que é o corte exato das medidas que está pedindo lá no projeto, ok? Porque as tiras, essas pequenas, elas dificultam muito para a gente costurar na máquina, né? E se a gente não tem uma boa habilidade, né, a gente fica meio dançando e fica tudo torto, né, dizendo assim. Então agora aqui, ó, o que vocês vão fazer? Eu vou pegar a minha régua, sim? A minha régua em 1 polegada, ó, 1 polegada. Eu vou botar sobre a margem dessa costura que eu fiz. Esse L, né? Ó. Então eu pego aqui a minha régua, ó, sobre a margem de 1 polegada, ó, sobre a margem de 1 polegada, sobre a margem de 1 polegada, e a diagonal está batendo de acordo a diagonal do bloquinho do quadrinho que a gente cortou no início, ok? Então depois que eu tenho
a certeza e a segurança que eu estou aqui a 1 polegada e a 1 polegada sobre a diagonal, eu vou fazer esse corte aqui, ó. Eu primeiro sempre vou fazer esse corte para esse lado, tá? Ó. E retiro esse excesso. Giro para dentro, né? E agora sim eu vou colocar na medida de 4 polegadas. Sim, ó. E sobre a diagonal, na medida de 4 polegadas. E vou recortar. E vou cortar. Ok? Então aqui, ó, já temos aqui um pedacinho feito. Então, como eu falei para vocês que é como fosse a montagem do bloco, é como fosse uma trança francesa, né? Então agora eu tenho que fazer a costura desse lado, que corresponde a essas medidas, né? E essa tira. Então eu vou lá na tira, né? Vamos ver se esse pedacinho aqui dá para eu fazer. Não. Vou lá na tira, né? Então, se eu sei que eu primeiro tenho que fechar esse lado da minha trança, dizendo assim, né? Que vem sendo o encaixe, né? Então, eu sei que se eu costurar aqui, a máquina não vai deixar eu costurar 1/4 aqui. Então, eu vou lá e coloco ele aqui e vou começar a costurar daqui e termino aqui. E vou com a minha sequência, ok? Vou costurar e volto com vocês. Aqui eu já costurei o meu bloquinho aqui, né? Eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz do início, né? Antes de dobrar a costura, deitar a costura, eu vou colocar aqui, ó, pegar uma linha, né, da minha régua e colocar sobre a margem da minha costura, rente a minha pecinha e vou cortar. Sim? Aqui deixa eu tirar um pedacinho a mais, porque a faixa tá grande, como eu não tô costurando em sequência, vou girar. Colocar sobre a margem, né? Então, como aqui deu pra gente uma medida exata, que são 4 polegadas, eu também posso colocar em 4 polegadas, tá? E corto. Mas a próxima medida não vai dar 4 polegadas, não vai dar, vai dar em avos, não vai dar em quartos, ok? Eu já cortei, deito, aqui tenho. Então eu sei que a próxima é aqui. Coloco a minha faixinha aqui, ponho aqui. Então eu sei que se aqui não vai dar para me costurar na máquina, né? Então eu puxo lá a minha tira e vou começar a costurar daqui e vou seguindo a sequência, né? E vou costurar e volto com vocês. Aqui eu já fiz a minha costura, né? Já costurei. E lembrando que sempre temos que costurar o bloco para o lado avesso, para a gente ter controle sobre essas costuras, né? Então aqui, ó, coloco aqui a minha régua sobre a margem do meu tecido, onde foi costurado, coloco rente, aqui é o meu bloquinho, né? E corto. E aqui deixa eu tirar esse excesso, giro e coloco sobre a margem e corto. E vou deitar a minha costura. Deitei a minha costura. Então, como eu sei que é como fosse uma trança, né? Eu sei que a minha próxima costura é aqui e é feita com a tira de 1/3/8, né? A costura é aqui, né? Então, se eu coloco aqui, né? A máquina, sim, me permite costurar 1/4 desse lado. Então, não é preciso levar a peça para o outro lado, né? Então, eu vou costurar esse lado e volto com vocês.
eu já costurei, né? Eu venho aqui sobre a margem, né? E na linha e rente a minha costura, né? Do meu bloco e retiro esse pedacinho aqui, né? Deixa eu tirar esse aqui. Eu vou tirar esse pedacinho aqui. Lembrando, cortei, né? E deitamos. Agora vamos relembrar o que a gente passou. Passou lá no princípio, né? Temos a primeira sequência, a segunda sequência, a terceira sequência. Na quarta sequência, né? A gente, ó, vou virar ele aqui e vou costurar aqui. Mas se eu levo assim para a máquina, não vai dar. Então eu tenho que puxar a minha, vir para esse lado da minha faixa, colocar aqui, ó, o meu bloquinho e vou costurar. E já estamos chegando na quarta sequência, que não é preciso a gente se preocupar em cortar isso rente, ok? Então eu vou costurar e volto com vocês. Então aqui eu já costurei, né? Que já é a minha quarta etapa de costura, né? Então, eu não preciso me preocupar em cortar isso rente, ok? Eu posso cortá-lo assim. Sim? Porque a gente vai refazer o corte, né? Ó, deito. Deitei, né? Lembrando que sobre esse L que faz aqui na tira de 1/3/8, vamos pegar 1 polegada, sim? E vou colocar sobre a margem dessa costura que eu deitei, ok? Depois que assim eu tenho a segurança e a certeza que está sobre a margem, né? Eu posso cortar. Eu cortei. E uma outra dica também que eu dou para vocês. Como eu tenho que fazer, e estou fazendo, são 100 e não sei quantos blocos, né? Então vocês vão fazer o seguinte, quando chegar nessa etapa, para vocês não fazerem confusão, cortamos primeiro todos os L's, dizendo assim, né? Esse L de 1 polegada, né? Porque se vocês cortam esse lado e depois cortam o outro lado, depois quando vocês forem cortar, vocês vão fazer confusão, ok? No caso aqui, eu estou passando para vocês o tutorial, né? E vamos dizer assim, tá muito longo, tá... Não, eu estou passando com todos os detalhes, né? Para que vocês possam ver como é construído, né? Mas depois que vocês assistirem o vídeo e pegarem a técnica, vocês vão tirar de letra, ok? Então aqui, ó, eu já fiz o meu corte desse lado, giro o meu bloco, né? Então, como eu estava falando, façam todas as sequências. Depois corta tudo um lado, depois corta todo o outro lado, né? Para não fazerem confusão. Eu já cortei, girei ele para dentro. Eu vou colocar ele na medida de 6 1/4, tá? Eu aqui estou sobre a medida de 6 1/4, sobre a minha diagonal e sobre a medida de 6 1/4. E vou cortar. Sim? Então agora aqui, eu sei que é esse lado, não é esse lado, sim? Para seguir a sequência da minha trança. Vou pegar a minha faixa de 2 1/8, vou colocá-la aqui
porque eu sei que é esse lado, mas se eu levo para a máquina, esse lado não vai dar para mim costurar. Então eu vou arrastar ele para cá e vou costurar assim a minha sequência, ok? Vou costurar e volto com vocês. Eu já fiz a minha costura, vou tomar a minha régua, colocar sobre a margem do corte e a costura, rente ao corte que foi feito, né? E corto. Né? Vou cortar esse pedacinho aqui, giro e boto sobre a margem, né? Ou, como essa medida me deu em quartos, eu posso colocar em 6 1/4, ok? E cortar. Mas a próxima medida não vai me dar em quartos, ela vai me dar em avos, ok? Deito. Coloco ele aqui assim. E eu sei, para dar continuidade na minha trança, essa peça entra aqui agora, né? Dizendo assim, trança, né? E eu vou para minha máquina e vou costurar desse lado. Eu vou costurar e volto com vocês. Eu já fiz a minha costura, pego a minha régua, coloco sobre a margem, né? Aqui. Boto rente a minha costura aqui, né? E corto. Giro, vou girar porque aqui a peça tá pequenininha, né? Boto rente também e corto. Nos tecidos coloridos, né? Dizendo assim, né? Quando vocês forem fazer colorido, a visualização fica melhor, né? Então, como aqui estamos trabalhando só com 2 cores, fica difícil de ver. Então, eu já costurei, deito a minha costura. E a minha próxima costura vem sendo aqui, né? Então, ó, deixa eu botar o meu bloquinho aqui, pegar a minha tira de 1/3/8, deito ele aqui e vou costurar aqui nessa sequência, né? Ó. Sim, eu vou costurar e volto com vocês. Eu já fiz a minha costura, coloco novamente a minha régua lá na margem e vocês estão vendo que o bloco está sendo todo construído pelo lado avesso, né? Corto. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Venho aqui. Corto. Deito a minha costura. Então, olha só. Aqui a gente já fez a costura 1, a costura 2, a costura 3. Na quarta, podemos costurar e deixar assim como está esse pedaço aqui. Não é preciso se preocupar, ok? Porque a gente já está quase chegando à finalização do nosso bloco, ok? Então eu agora vou costurar daqui para cá, né? E volto com vocês. Eu já fiz a minha costura, né? Deito. Vou pegar a minha régua, né? Vou pegar a minha régua. Sobre esse L, eu vou colocar na margem de 1 polegada. Aqui já chegamos na fase final do bloco, né? Na fase final do nosso bloco. Ok. Aqui se eu coloco sobre o L, esse de 1 polegada, eu posso ir numa placa giratória, coloco e corto ao redor, né? Mas vamos dizer assim, se eu tenho uma régua maior do que 8 polegadas e meia, eu primeiro faço o meu L, giro o meu bloco para dentro,
e coloco na medida de 8,5 polegadas, ok? Então, olha só, aqui eu já coloquei sobre a margem de 1 polegada, né? A minha diagonal está batendo de acordo, né? Então eu posso cortar ele ao redor agora, que é o corte final, né? Que vai dar o tamanho do nosso bloco que necessitamos, que é de 8,5 polegadas. Aqui, para mim, que eu digo, para cortar aqui assim, é um pouco difícil, né? Mas caso se vocês não tenham, porque como eu estou fazendo a demonstração para vocês, caso vocês não tenham a mesa giratória, vai para a esquina da mesa, que vocês conseguem fazer esse corte super fácil, ok? A esquina da mesa vai ajudar muito, se caso vocês não tenham a placa giratória, ok? Então aqui já temos, ó, o nosso bloco finalizado, que é o tamanho que a gente quer, de 8,5 polegadas, e fica perfeito. E a gente faz as nossas costuras das nossas tiras, né? De 1/3/8 tranquilamente, né? E sabemos que esse bloco, ele te dá vários movimentos, né? Como, deixa eu pegar os outros que eu tenho aqui. Ele te dá vários movimentos e também vai da criatividade de cada um, né? Então aqui, ó, eu posso fazer bola, né? Dizendo assim, né? Ó, bola. Com 4 blocos desse, vocês também podem fazer, ó, uma almofada, né? Se caso eu quero um caminho, né? Então aqui, esse bloco te permite fazer vários movimentos, né? Como em bola, botamos ó, como em cruz, ó, em cruz, né? E vai muito, perdão, vai muito da criatividade de vocês. Agora vamos dizer assim, se caso eu queira o movimento ao contrário, né? Eu tenho que colocar esse escuro aonde foi o claro. Então esse escuro vai ser as medidas das tiras de 1/3/8. E o claro vai ser as medidas das tiras de 2 1/8. Então ele já vai dar aquele movimento como curva, né? Porque vamos dizer assim, a gente quando a gente vê, né, assim, né, fala assim, mas é um bloco só. Não. Para esse movimento que faz assim, precisa de 2 blocos. Um feito dessa maneira e o outro feito com as cores invertidas, ok? Então aí vocês podem, ó, criarem um movimento de vocês, ó, brincarem aí com o bloco, né? Ó, se querem dessa forma, né? Dizendo assim, esse aqui dentro. Ou dessa forma, como fosse uma escadinha. Isso vai da criatividade de vocês. E se vocês colocam lá no buscador da internet, né, na pesquisa, põe o nome do bloco e vai sair infinidade de movimentos, ok? Então, queridos amigos, eu espero que vocês tenham gostado e vocês vão fazer isso de letra, sem nenhuma dor de cabeça de ficar costurando tirinha por tirinha, com medida e medida. E aqui o nosso bloco, vocês sabem, a terminação é de 8,5 polegadas, ok? E usar a criatividade de vocês com esse bloco, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí num próximo vídeo.